E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para mostrar para vocês aqui as três operações que a gente fez hoje, tá? Hoje foi dia de formar um aluno aí na nossa mentoria individual, tá? Hoje foram três operações assim muito certeiras, tá? Sem qualquer calor. E eu queria repassar com vocês aqui essas operações, tá? São estratégias que a gente utiliza dentro do nosso modelo operacional, tá? Então, hoje utilizamos a primeira, rompimento da short, tá? Era uma short de venda contra a tendência, mas num ponto muito bem localizado, tá? A gente não curte fazer short contra a tendência, mas essa realmente não tinha como não fazer, tá? E depois a gente fez mais duas operações, duas entradas pela estratégia do choque a favor da tendência, tá? Que estratégia é essa, Roy? É uma estratégia que a gente utiliza na confluência de alguns fatores, tá? Então, por exemplo, a primeira estratégia, a primeira entrada que a gente fez hoje foi uma confluência muito legal, incluindo a média de 9 do gráfico diário, tá bom? Então, vocês vão ver aqui que realmente a estratégia funciona demais quando você aplica bem e quando você tem paciência e disciplina de esperar o momento certo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quais foram aí as três entradas, tá? Hoje o índice ele abriu, né, em gap nesse ponto aqui, tá? Veio até aqui embaixo. A gente faria a primeira entrada aqui, tá? Que era uma confluência muito forte, tá? Do fundo do canal junto com esse candle gatilho, tá? Mas infelizmente o preço não veio até lá. Ele parou aqui na cabeça do mamãe grávida do diário e pumba, foi embora. Tá? Nesse movimento aqui, ele não deu nenhuma chance de entrada nossa, tá? Deixa eu botar o gráfico para cá que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Bom, quando ele fez esse padrão aqui, pessoal, o que que a gente fez? A gente traçou a short de venda, né? Vejam só o que que é o contexto. Ele fez esse PFR, a gente não operou esse PFR, tá? Por quê? Porque não tinha divergência e ele ainda tinha como andar exatamente aonde a gente tinha traçado o alvo, tá? Aqui, né, tinha uma order block muito forte, tá? E era um ponto de resistência junto com esse candle gatilho aqui do semanal, mais esse candle gatilho aqui do 15 minutos, assim, realmente muito forte esse ponto, tá bom? Então a gente não fez esse PFR, mas traçamos essa short aqui, tá? O que que aconteceu? Esse candle 8, tá? Ele abriu rompendo a short. Esse candle 9 abriu totalmente fora da short, a gente fez uma entrada aqui, tá? No teste dela. E vejam só, uau! Foi uma entrada assim realmente fantástica. A gente na verdade entrou e depois reentrou e ele acabou dando as nossas saídas aí, né? Sendo um gain muito legal nessa primeira operação do dia, tá? Aí o que que o índice fez, né? Ele acabou fazendo aqui esse topo, tá? A gente traçou a retração de todo esse movimento e ficamos esperando, né, pessoal? Ficamos esperando, né? E falamos o seguinte, cara, vamos fazer, né, um choque aqui e um outro aqui embaixo, tá? Ou seja, vamos dividir a mão, tá? Então, fizemos a nossa entrada do choque aqui, lembrando que estava a favor da tendência, que você tinha confluência com retração de 61 mais o candle gatilho, tá? E ele estava próximo da média, tá? Então a gente, quando fez essa entrada, ele acabou saindo aqui alguns alvos, tá? E deixou o nosso médio lá embaixo, o suficiente para fazer a segunda entrada, onde a gente realmente carregou a mão, tá? Aqui tinha uma confluência muito forte, tá?
de retração de 50, média de 21 passando, né? A gente tinha aqui também outros fatores importantes do gráfico diário e do gráfico de 120 minutos, que nos levaram a fazer essa entrada aqui e ser muito bem sucedido, tá bom, pessoal? Então essa foi a segunda entrada. Ah, na primeira esqueci de mencionar que aqui, pessoal, era a média de 200 do semanal, tá? Então mais um ponto de resistência fortíssimo. Aliás, foi justamente ela que nos fez validar a entrada da short contra a tendência, tá bom? Então voltando aqui para a segunda operação, metade da mão aqui, a outra aqui e alvo atingido, tá? Então realmente foi muito bem sucedido. E onde é que foi a nossa próxima? Adivinha, pessoal? Exatamente nesse ponto aqui, tá? A gente não quis fazer na retração de 38, por quê? Porque não tinha confluência com nada. Então a gente não fez aqui e fizemos, pessoal, nesse candle gatilho, junto com a média de 80, tá? Do 15 minutos e junto com a média de 9 do diário, tá? Então não tinha como não fazer. E olha que coisa linda, pessoal. Ele ainda acionou uma mãe grávida, tá? Que levou o que? A gente mover as nossas saídas aqui para a média de 9. Foi um trade muito lindo, galera, a favor da tendência, escolhendo um ponto certo, tá? E maximizando, tá? Depois ele até foi embora, tá, pessoal? Olha isso aqui, tá? Mas não dá para adivinhar e a gente já tinha batido a nossa meta diária aqui nesse ponto, tá? Então essas foram as três operações, pessoal, uma short de venda, tá? Um choque aqui na retração de 61 junto com a retração de 50 e um outro choque aqui nesse candle gatilho com confluência da média de 80 e com confluência da média de 9 do diário. Tá bom, pessoal? Dia maravilhoso, três operações sem qualquer calor passado nelas, tá? E dia feito. Um beijão, até amanhã. Tchau, tchau.